Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Vaniel, professor de literatura aqui do Universitário Litoral, e estou aqui para falar e dar dicas breves sobre as leituras obrigatórias do concurso vestibular URGS 2021. E nesta mini aula, eu quero falar sobre a primeira obra da Adélia Prado, chamado Bagagem, essa poeta de grande importância e qualidade técnica e literária e artística da nossa literatura. Então, vamos lá para as dicas breves? Então, vamos lá. Uh, Passando, né, esse sorriso maravilhoso da Adélia. Adélia, um beijo para ti, parabéns por essa carreira tão bem sucedida, tanto de público quanto de crítica. Admiramos muito o teu trabalho. Brigadão, Adélia. Brigadão. Uh, eu fico muito emocionado, né, gente? Falando de literatura, eu me emociono bastante. Então, seguindo aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre a obra, né? É a primeira obra publicada, né, da Adélia ali em 1976, e é interessante porque e a URGS, inclusive, né, ela pode trabalhar envolvendo alguma questão sobre quantas partes, quais são as partes, né, como se divide a obra. Então, pensando em estrutura, nós temos aqui 5 partes, né? O modo poético, Um Jeito e Amor, A Sarça Ardente 1, A Sarça Ardente 2 e Alfândega, né? O modo poético é uma parte em que ela tem muitos poemas, né? Muitos textos líricos falando principalmente sobre metalinguagem, né, o fazer poético, o modo poético, né, o nome já dá essa sugestão. A gente vai ter muitas referências a outros artistas literários, como o Drummond, como o próprio Guimarães Rosa. Então, nós temos aqui poemas intertextuais, né? Um Jeito e Amor já é uma parte em que nós temos aqui textos mais amorosos, mais salientes, um tanto quanto eróticos, né? A Sarça Ardente 1 e a Sarça Ardente 2 já são duas partes em que nós temos aqui a presença de textos líricos dando uma ênfase no tema do sonho, do delírio, do mundo onírico, né? Já são poemas aqui que têm um olhar um, levemente melancólico, um olhar mais cinzento para o mundo ao redor. E a Alfândega, né, a última parte, nós temos apenas um poema aqui, né, que se chama Alfândega também, olha só. Então a quinta parte se chama Alfândega e tem apenas um poema chamado também de Alfândega, em que, digamos assim, que ela faz uma espécie de balanço, né, poético. Ela faz uma análise sobre a sua produção poética, né? É bem interessante essa conexão, né, com a obra chamada Bagagem, e o último poema se chama Alfândega. Ó, viagem, trânsito, efemeridade, uma produção, uma existência transitória. Qual é a importância do tempo, não é? Aqui na obra da nossa querida Adélia Prado. Bom, se a gente levar em consideração que esta obra ela é muito famosa, ela é muito falada por conta da maneira como a Adélia aborda o cotidiano e como o tempo passa nesse cotidiano, tem tudo a ver, né? E só para citar aqui, né, o padrinho literário, digamos assim, né, da Adélia é o Carlos Drummond de Andrade, né, um dos grandes poetas da nossa literatura, que insistiu e incentivou, inclusive ajudou a divulgar essa publicação ali de 76. Tá? E também uma outra coisa muito importante de se falar é os principais, os aspectos formais e os aspectos temáticos da obra. Pois bem, nós temos aqui uma variedade lírica, né, bem interessante, né? Não temos um rigor formal como a gente costuma encontrar em algumas estéticas
poéticas, digamos assim, como, por exemplo, o parnasianismo, que dá que tem um gosto pelo soneto, digamos assim, ou o próprio arcadismo, que trabalha muito com soneto, com lira, poema épico, né, que de alguma forma se tem ali um rigor formal, uma métrica do verso bem reguladinha. Aqui não, aqui não. Aqui a gente tem poemas diversos, muitas vezes poemas com meia dúzia de versos e um verso de um tamanho, o verso seguinte de outro tamanho. Muitas vezes não, a rima no final do verso ela não fecha, é muito mais uma sonoridade, um ritmo, perdão, um ritmo mais cadenciado pela utilização de palavras, não é? Então, nesse sentido, nós entramos na variedade lítrica, né? E é interessante também a gente prestar atenção aqui na utilização de endechas, né? Que é uma forma, e ela utiliza isso em alguns poemas, inclusive em um poema chamado Endecha e outro Endecha das Três Irmãs, né? Que é um tipo de poema que remete lá à cultura clássica, à cultura grega, né, que aborda o tema, e aí nós temos temas diversos, né, mas aborda o tema de uma forma mais melancólica, mais chorosa. Então, fica a dica aí, hein? Ó, uma referência à cultura clássica que a própria dela, a Adélia, ela traz aqui para sua produção poética, né? E por conta de não ter um rigor formal, versos livres, uma variedade lírica, a abordagem do cotidiano, né, que já entra nos aspectos temáticos, a gente tem aqui uma influência muito grande do modernismo brasileiro, né? Lembrando que o modernismo brasileiro ele tem como data magna, né, como início, ali em 1922, em fevereiro de 1922, a partir da Semana de Arte Moderna, em São Paulo, e o modernismo pregava muito, principalmente, né, para combater, para confrontar a estética parnasiana que dominou o pensamento intelectual artístico brasileiro ali por mais ou menos 40 anos, 40, 50 anos. Então, o modernismo ali, a partir da década de 20, adota uma estética em que o poeta possa ser mais livre para criar, tanto na questão temática, mas principalmente na questão formal, né? Para fugir do rigor formal, para confrontar o rigor formal do parnasianismo. Então, versos livres, estrofes que não tenham alguma regularidade na quantidade de versos, por exemplo. Muitas vezes aqueles poeminhas... Lembrem dos poeminhas do Oswald de Andrade, né? Aqueles poeminhas irônicos, humorísticos, de 3, 4 versos. Então, nós temos aqui uma influência modernista e também temos uma relação contextual com a poesia marginal, né? E quando a gente está falando de poesia marginal, estamos falando especificamente para fins didáticos, e também porque a prova pode relacionar isso, né? Com a geração mimeógrafo, lá da década de 70, a geração mimeógrafo que idealizava, escrevia, produzia e editava e editoriava também os seus livros, ou seja, fazia uma própria editoração, né? Produziam seus livros com mimeógrafo, olha só, daí que vem, né, geração mimeógrafo, e saía distribuindo por aí, vendendo em saraus, vendendo na fila de restaurante, teatro, em eventos culturais, e claro, né, é por isso que é chamado de poesia marginal, porque está à margem do mercado editorial, tá bom? E, bom, vamos lá, gente, que é rapidinho, né? São dicas breves, cotidiano, já falei para vocês, né, que ela aborda muitas relações familiares, inclusive isso já apareceu até na prova da URGS, né, em 2019, visando o ingresso em 2020, o prazer, né? O prazer, mas não somente o prazer da vida, mas o prazer erótico, a corporeidade presente, como eu já comentei com vocês, o mundo onírico e principalmente o que a prova ela pode abordar, porque são questões assim muito quentes, né? São questões que estão a todo momento em debates, que é a questão de gênero, que é o fato de ela se posicionar como uma voz lírica, mulher, feminina,
não é? E isso a gente encontra aqui em diversos poemas também. E como eu já havia comentado com vocês, né, nós temos aqui muitas referências bíblicas. A gente tem todo diversos elementos teocêntricos, né, em muitos poemas, muitas referências bíblicas, não é? As citações antes de cada parte indicam isso, e também, né, o próprio A Sarça Ardente, né, que tem parte 1, parte 2, que é aquele episódio, né? Bom, tem várias interpretações, mas é aquele episódio lá de quando nós temos as revelações de Deus ao Moisés. Tá bom, gente. E, bom, seguindo aqui, umas questões para a gente ver, né? Aqui, ó, da URGS de 2020, né? Quer dizer, para ingresso, 2020. E eu trouxe aqui duas questões para a gente resolver bem rapidinho aqui, só para bater aquela bolinha, né? Instrução, as questões 44 e 45, referência à obra Bagagem, de Adélia Prado. 44. Leia as seguintes afirmações sobre o poema Ensinamento. Que poema é Ensinamento? É o poema Ensinamento. Qual é o poema Ensinamento? É aquele poema, né, em que ela está falando sobre sentimento, sobre amor, sobre o cuidado da mãe com o pai, né, que está ali na Sarça Ardente 2, né? O sujeito lírico mostra que o sentimento é revelado pelas ações das pessoas. Exatamente, não é somente no falar, não é somente no sentir, é também pelas ações das pessoas, e principalmente no cuidado que a mãe tem com o pai, que nós vamos aqui para a afirmação 2, que exatamente a cena recuperada mostra o gesto de amor da mãe para com o pai, e 3, né, o ensinamento do poema é que o amor é mais importante do que a instrução. Né? Esse é o ensinamento, né? Que o amor é mais importante que a instrução, que o estudo. Não que o estudo, que a instrução não seja importante, mas o amor é muito mais. Então, nós temos aqui as 3 afirmações corretas. Letra E, 1, 2, 3. E temos aqui a questão 45, né? Aqui, olha só que coisa interessante, né? Nós temos uma questão envolvendo poemas somente da primeira parte, chamada do modo poético. Olha só, assinale com V ou F as seguintes afirmações sobre poemas da obra. Com licença poética, apresenta intertextualidade com a obra de Carlos Drummond de Andrade. Exatamente, né? Exatamente. Começa ali, o primeiro verso, né, é sobre o anjo torto, né, que é exatamente como começa o poema das 7 faces do Drummond. Sedução trata do homem amado prometido para casamento. Na verdade, Sedução é um poema que fala sobre o envolvimento da voz lírica com a criação poética. Então, é falso. VF. Antes do nome, caracteriza-se como reflexão sobre o fazer poético. Exatamente. Mais aqui, mais um poema falando sobre a criação poética. Vejam só que aqui a gente tem pelo menos 3 poemas falando sobre metalinguagem, né? Metapoesia. Vamos lá. Páscoa caracteriza a velhice. Exatamente. Então, temos aqui V de verdadeiro, né? Então, é VFVV. É aqui a letra C. Letra C. Olha só que interessante. Vejam só, se a gente tem uma questão aqui, tá, que apareceu na prova para ingresso 2020, se a gente tem uma questão envolvendo 4 poemas, somente da primeira parte no modo poético, então talvez na prova seguinte, né, para ingresso 2021, a gente tenha uma questão envolvendo somente poemas de uma outra parte, né? Vamos dar uma olhadinha, gente, com carinho, para os poemas da Sarça Ardente, parte 1. Pode ter uma questãozinha ali envolvendo somente aquela parte. Tá bom, gente? Agradeço muito a atenção de vocês. Tá? Desejo a vocês bons estudos. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui. Comenta qual obra literária envolvendo as leituras obrigatórias que tu mais gostou, ou que tem alguma dúvida. Se inscreve aqui no canal do Universitário Litoral e clica no sininho para ativar as notificações. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, gente. Falou e até mais.